Lula, ouça, vai fazer concorrência na Coreia do Norte com Kim Jong-un, com a família Castro em Cuba, com o Maduro na Venezuela. Saia do Brasil, pelo amor de Deus, nós não precisamos de um ditador como o Lula. Eu tenho feito vídeos aqui no meu canal nos últimos dias só do Lula, com as aberrações, as maldades que ele anuncia na sua agenda como candidato para 2022. E o Brasil não precisa disso. Regulação de mídia, ódio pela classe média, violência contra parlamentares, cerveja e cachaça para resolver problemas de agenda petista, imposto sindical, etc. E eu fico aqui, caramba, eu acho que já falei tudo do Lula. Não falei, e se for para falar tudo do Lula, eu vou precisar aqui ficar até outubro, novembro de 2022. Porque cada dia é uma pérola nova, é uma atitude ditatorial nova. Ontem falamos sobre o ódio da classe média, mas eu não reparei quando ele disse que uma pessoa basta ter uma televisão dentro de casa e pronto. Isso é o suficiente para sobreviver. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Lula, então a sua política... Vou soltar o vídeo aqui. Mas a sua política, Lula, para o Brasil é fazer o brasileiro apenas sobreviver? O brasileiro não pode ser feliz? O brasileiro não pode ter 2 TVs ou televisões? O brasileiro não pode comprar a mais quando tem condições? Roda aí o vídeo do Lula. Sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares e comprem um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? O que faz uma pessoa com um relógio de 80 mil reais? Para ver a hora? É o Lula. Misericórdia. Olha, nesse vídeo eu ainda vou falar do Bolsonaro em relação ao aborto e Miriam Leitão, da Globo. Mas uma aula, a pessoa quando nasce tem que ter uma aula, tipo assim, 0 ano, 1 ano, digamos assim, 1 mês de vida, uma aula de como sobreviver. Quem será o professor? O Lula, o analfabeto que não gosta de ler, tem preguiça de ler? Eu não gosto de ler, eu tenho preguiça de ler. Para ensinar o quê? Você só pode ter uma televisão, você não pode prosperar, você não pode ser classe média, tem que ser eternamente classe baixa, classe pobre, porque politicamente é mais fácil de manipular. É só dar 10 reais que o pobre vai ser grato e votar no autor dos 10 reais. Você dá 10 reais para o pobre, vira um consumidor. Mas o que me incomoda nessa fala do Lula, da televisão em cada sala, é quando ele... Você pode até ter uma televisão em cada sala, mas se você preferir, assim preferir. Mas é quando ele fala tem que pôr um limite. Quando ele fala pôr um limite, aí ele já está partindo para ditadura. Eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite... Eu já estudei sobre Cuba, a ditadura cubana. E que o Guilherme Boulos acha que é uma democracia, onde só tem um partido, candidatos do mesmo partido e pronto. Só porque tem eleição, é tipo assim, é como se no Brasil fosse Lula versus Haddad versus Gleisi versus Dilma. Democracia. Um dos filhos do capeta, do Satanás, vai ter que ganhar. Então essa é a democracia do Boulos lá em Cuba. Então é o seguinte, em Cuba, você na padaria, por exemplo, eu estudei isso tem anos atrás. E falo em questão de leituras, de livros, de documentários, de testemunhas. Como você vê na foto, essa é minha amiguinha Sor Martínez de Cuba e ela sabe tudo de Cuba. Sor Martínez.
Olha que dupla, gente, que dupla, né? Ninguém barra essa dupla. É isso aí, pessoal. Comunismo aqui não. Se você for na padaria, eu não sei como está hoje, mas há anos atrás, se você for na padaria, você tem direito a comprar pão, como em qualquer lugar, como em qualquer país democrático. Mas se você for comprar acima do limite, por exemplo, você precisa de um pão para estar satisfeito, não é mesmo? Assim como você precisa de uma TV para estar satisfeito. Se você for comprar o segundo pão, eu não sei se a lei é a partir do segundo, ou terceiro, ou quarto pão, mas se você for comprar além do limite imposto pela ditadura, você tem que pagar a mais. E essa é a estratégia do Lula quando ele fala em limites. Então você vai na padaria de Cuba, compra um pão pelo preço de R$1. O segundo pão não pode. Mas se você querer o segundo pão, quiser o segundo pão, você vai ter que pagar R$10. 10 vezes mais do que vale. Para os outros terem direito de comprar também. Mas eles fazem isso pela fraqueza econômica, porque não tem produto, não tem economia forte, então você precisa economizar. Agora, em um país capitalista, você tem. Quanto mais você compra, mais você investe, mais você trabalha, mais você produz, mais tem para todo mundo e, inclusive, o preço fica baixo para todo mundo poder comprar. É por isso que você é pobre, você tem 2 televisões, talvez, não vou generalizar, mas é muito fácil você encontrar 2 televisões em casa de pobre hoje no Brasil. Mas o Lula não gosta disso não, ele quer uma só. Então quando ele fala em pôr limites, qual é o programa? O programa que ele vai copiar de Cuba. Aliás, tudo que ele está anunciando aí, esquema de regulação de mídia, aborto, etc., é tudo cópia de Cuba, de Venezuela, de Coreia do Norte, de China, etc., tem nada novo não, é cópia fiel, camuflada, abrasileirada, segundo Lula. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Vamos pôr limite. Você tem uma televisão, então se você quiser comprar a segunda televisão, você vai pagar 30 vezes o que vale a TV. Você comprou por R$1.000 a televisão, você vai pagar 30 mil na segunda. É isso mesmo, ditador é assim, ele se mete na empresa privada para controlar preços. Mas é empresa privada, Bruno, o Estado pode se meter ainda mais em uma ditadura, é só fazer um projeto de lei. Olha, toda empresa privada que vender a segunda TV para um consumidor que já tem TV tem que cobrar 30 vezes mais do que vale. Quem cobrar o valor inicial de R$1.000, como se fosse a primeira TV, vai pagar multa, vai ser penalizada, o dono será preso. Assim funciona uma ditadura, assim será o projeto do ditador Lula. Eu não posso chamar mais o Lula de ex-presidente, posso chamar de ex-presidiário. Posso chamar de ex-presidente, mas o correto é chamar de ditador. Ou potencial também não, porque potencial pode ser ou não. É o certo ditador do Brasil. O futuro ditador do Brasil se ganhar a eleição. Mas, Bruno, você tá com tanta raiva do Lula. Não vai falar do Weintraub. Eu vou perder tempo falando de Weintraub. Vou perder tempo falando de Gabriel Monteiro. Eu sei que a polêmica é grande. Gabriel Monteiro, Weintraub. Mas calma aí, eu tô batendo no inimigo certo. Mas, Bruno, o Lula é um cachorro morto. Eu concordo que o Lula é um cachorro morto. Mas você precisa ter ciência de que esse cachorro morto está sendo conduzido por cachorros vivos, fortes, com dentes afiados. A saber, ministros do STF e do TSE, que em parte são os mesmos ministros. E daí, Bruno? E daí que eles soltaram Lula? Eles deram aval para o Lula ser candidato, mesmo condenado por corrupção e lavagem de dinheiro com provas. E estes cachorros vivos que comandarão a eleição de 2022. Tá bom para você? Ou eu vou ficar falando, aí vai Trump, quer concorrer com o Tarcísio mesmo? Vai, concorra. Liberdade é democracia. Até então é uma democracia, acredito. Vai lá, vai ficar com 1%, é liberdade. Eu não estou preocupado com isso, não. O Tarcísio está brigando com Haddad, não é com o Weintraub, não. Esquece o Weintraub. Gabriel Monteiro é uma polêmica, tem perseguição? Tem coisa errada, tem sensacionalismo no Gabriel Monteiro? Talvez tenha, não sei, eu nem estudei, nem analisei, porque eu estou preocupado com coisas mais importantes para o Brasil.
Que a justiça seja feita nessas coisas aí, de Gabriel Monteiro, de Weintraub, etc. Mas eu tô preocupado com aquilo que pode ferrar com o Brasil eternamente ou nos próximos 50, 100 anos. Aí, pelo menos, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa no meu canal. Não quero aqui... é porque dá audiência. Falar de Gabriel Monteiro e de Weintraub dá audiência. Eu não quero audiência. Até quero audiência, mas audiência para coisa certa. Para preocupação atual. Para preocupação correta que a gente precisa ter no momento. Lula é cachorro morto sendo guiado por cachorros vivos fortes que têm poder de toga, poder de caneta, poder de prender. E você sabe disso. Desculpe aqui, é um vídeo até de desabafo, nem estava na pauta. Aqui, essa minha temperança e script. Eu não tenho script, aqui não tem teleprompter. Eu falo o que tá aqui. Eu preparo a pauta, eu vou falar sobre isso e o que vier na mente a gente vai falando. Então até me desculpe aí se eu falar demais, mas eu falo o que penso, o que acredito, o que defendo. Tá certo? Então eu tô revoltado com o Lula porque o Lula quer uma ditadura e tá claro, tá explícito. Lula, se o senhor quiser uma ditadura, vai para a Coreia do Norte concorrer com Kim Jong-un. Vai para a China tentar tirar o reinado do Xi Jinping. E Maduro na Venezuela, que o senhor apoiou, não é? É o senhor que fala, ninguém pode se meter nos problemas da Venezuela. Quem resolve os problemas da Venezuela é a Venezuela. Mas o senhor mesmo se meteu para pedir voto pro Maduro, se metendo. Ninguém pode se meter, a não ser o senhor. Safado. Desculpa aqui, eu tô revoltado, gente. E é isso aí. Ele quer impor uma ditadura, ele quer fazer, não da classe baixa ou classe pobre, uma classe média, mas ele quer reduzir a classe média à classe pobre, para dizer que o Brasil é igual, todo mundo é pobre, igual qualquer ditadura socialista. Vai lembrar que socialismo é sinônimo de ditadura. Se você escutar algum esquerdista falar o socialismo democrático, corta o assunto porque ele é um burro, ele não sabe nem o que significa socialismo. Socialismo é sinônimo de ditadura, não existe socialismo democrático. Seria mesmo que falar, esse é o quadrado redondo, ou esse é o redondo quadrado. História é conversa de maluco, socialismo democrático. Vamos lá então, falaram do Bolsonaro, tem gente que fala, o Lula... Eu conversei com vocês no vídeo de ontem, o Lula defendeu o aborto explicitamente. Então, pessoal, uma edição aqui para finalizar o vídeo, porque eu falei tanto nessa gravação que eu vou precisar fazer 2 vídeos com a mesma gravação. Então, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like, porque a continuação vai chegar daqui a pouco para você. Vou falar sobre a questão do aborto, Lula, Bolsonaro. Tem muita gente dizendo que o Bolsonaro é abortista. Vamos conversar sobre isso. E também sobre a Miriam Leitão, que diz que o Brasil não melhorou. O mundo que piorou. A história do tal despiorou. E deixa pro próximo vídeo, tá? Deixa o like, comenta. Em breve a gente volta com a continuação desse Bruno Johnson meio revoltado, né? Tô revoltado mesmo. Até daqui a pouco.